E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos! Está começando mais um Exatamente. Esse é o episódio número 8. Comigo aqui, Felipe Feliciano. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com você, Felipe. Imagina, prazer estar aqui em mais um episódio do Exatamente para a gente falar sobre a mente, falar sobre hipnose e como a gente funciona no meio dessa dinâmica toda. Legal. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre... No episódio de hoje a gente vai falar sobre as regras da mente, mais especificamente sobre a primeira das regras da mente. Mas antes da gente falar da primeira regra, qual é essa primeira regra? Acho que é legal a gente falar sobre as regras da mente, o porquê que elas foram criadas, né? Como que elas foram criadas. E o criador dessas regras, são 7 regras ao todo que a gente vai falar não só nesse episódio, mas ao longo dos próximos episódios, foi o Gerald Kein, o Jerry Kein, que é o fundador da Omni, e ele criou 7 regras que praticamente norteiam todos os nossos comportamentos. Certo. Né? Então, essa primeira regra e a regra número 1 das regras da mente é: todo pensamento ou ideia causa uma reação física. E é importante a gente refletir sobre ela, porque embora seja óbvio, né, existem muitas reações que acontecem por causa, né, dessa regra da mente. Elas não acontecem por causa da regra da mente, mas é um reflexo do que já acontece com a gente. E talvez queria devolver para você, Calles, para você me dizer um momento onde você acredita onde cada pensamento, um pensamento ou uma ideia causa uma reação física. Olha, eu posso dizer para você que eu acho que a maioria do ser humano, né, ele sofre muito por antecipação, com medo, né? Qualquer situação nova, né? Então, por exemplo, sei lá, se você vai para um emprego novo, normalmente as pessoas sentem aquela ansiedade, tem pessoas que sentem problemas físicos, algumas têm dor de cabeça, outras têm problemas estomacais, dor de barriga, coisas desse gênero. A gente pode começar por essa, por exemplo? Exatamente. Sempre que a gente se coloca numa situação onde a gente está com medo, está ansioso, preocupado, tenso com alguma coisa, ou até mesmo em perigo, o nosso corpo vai reagir fisicamente em prol daquela resposta externa. E isso acontece, obviamente, com os estímulos mais comuns, né? Como você mesmo disse, a preocupação, o medo, a raiva e etc. Mas também com coisas simples, como a gente sempre explica sobre o exemplo do limão. Tá. Né? O limão é uma fruta tão característica, né, que o simples fato de você imaginar que está chupando ela aí, você já começa a salivar, a boca começa a produzir a saliva como se de fato tivesse o limão lá. Isso tudo acontece porque, como a gente já disse em episódios anteriores, a nossa mente não sabe a bendita diferença entre o que é real e o que é imaginário. Então, para a gente entre ver algo e imaginar algo, ou entre comer algo e imaginar que está comendo, para nossa mente funciona da mesma forma. A gente, então, isso pode ser, obviamente, não só a gente falou especificamente do limão, né, que normalmente a pessoa vai lá, experimenta um pouquinho do limão e faz aquela careta, né, tal, né, nossa, isso é azedo e tudo mais. Isso é mais ou menos o que acontece com uma criança também, que acaba no decorrer dos relacionamentos com os amiguinhos, encontra um amiguinho, não, isso daí eu não gosto, daí ela fala, não, eu não vou gostar também, e ela já cria aquele bloqueio e daí aquilo ali, na mente dela, aquilo vai fazer mal para ela também. Na verdade, a sensação e a forma que ela se comporta com relação àquilo vai interferir, né? Mas nesse exemplo do limão especificamente, eu acho que eu não fui claro na dinâmica, né, que a gente realiza e que exemplifica essa regra da mente. Eu vou experimentar fazer com vocês agora, quem está ouvindo o podcast, ou vendo, pensa rapidamente aí, fecha os olhos e pensa rapidamente que você está pegando o limão com a sua mão agora e partindo ele em 2 metades, com toda segurança, com toda tranquilidade aí. E você, agora que você está imaginando esse limão aí, escolhe uma das metades e mantenha ela na sua mão. Enquanto isso, você vai trazendo ela perto do seu nariz. Sente o cheiro desse limão, realmente imagine esse limão aí dentro, na sua mão, aí você sentindo o cheiro dele. E agora eu quero que você abra a boca lentamente e a hora que eu contar até 3, você vai apertar esse limão mentalmente na sua boca. 1, 2, 3 e você aperta esse limão aí na sua boca agora. Pronto. Tenho certeza que por mais breve que tenha sido essa minha explicação aí dessa dinâmica, muito provavelmente a sua boca salivou. E isso acontece por causa da regra da mente.
né? Por que essa regra da mente funciona? Porque todo pensamento ou ideia causa uma reação física. Então, de imaginar comer um limão, que é uma coisa ácida, o nosso corpo naturalmente produz saliva, que é básica, para poder equilibrar esse pH e fazer com que o nosso corpo reaja da melhor forma possível. A gente pensar numa comida gostosa, por exemplo, né? Só de pensar naquela comida que você gosta tanto, no almoço eu vou comer essa comida. O fato de você pensar nela gera reações no seu organismo, começa a produzir suco gástrico, você sente até mais fome, né? Quantas vezes você está lá no seu dia a dia trabalhando, nem se preocupa com o horário e a hora que você olha para o relógio e vê que é perto da hora do almoço, você lembra do que vai comer e começa a sentir a fome. Então, o pensamento ou ideia, ou seja, o foco que você tem em que algo vai ser comido e como vai ser gostoso aquilo, gera sensações físicas na gente que está pensando isso. Bom, obviamente a gente foi bastante para essa questão da alimentação, né? Essas reações que a comida, né? Os sabores proporcionam. Mas isso pode estar ligado a uma série de outras coisas também, né? Sim, em relação ao dia a dia, trabalho, um compromisso mais sério, conversar com uma determinada pessoa que você talvez já tenha uma sensação que não vai ser boa a conversa tal, e aí você começa a ter dor de cabeça, passa mal, tem gente que tem enxaqueca, não dorme à noite também. Essas reações são desencadeadas também. Claro. Em geral, quando a gente se coloca numa situação de luta, por exemplo, né, uma ameaça, o nosso corpo vai reagir fisicamente como se fosse uma ameaça, né? A gente já falou brevemente em episódios anteriores que se a gente está numa situação de confronto, de ameaça, nosso corpo vai reagir para luta, fuga ou fingir de morto. Então, se o nosso corpo e o nosso subconsciente entende que podem lutar, ele vai levar sangue para os nossos membros superiores para que a gente possa combater aquele inimigo. Se a gente não consegue lutar, ele vai mandar sangue para os nossos membros inferiores para que a gente corra e saia correndo daquele lugar. E muitas vezes, quando a gente nosso subconsciente percebe que não tem capacidade nem para lutar e nem para fugir, ele adota a terceira característica, que é fingir de morto. Tá. Quantas e quantas pessoas no momento de pressão, de tensão, apagam, desmaiam, né? E não sabem nem o que aconteceu. Um acidente de carro, por exemplo, é muito comum que a pessoa desmaie antes mesmo do próprio acidente. Ela não se lembra do acidente, ela não se lembra do que aconteceu, porque o corpo, numa tentativa de proteção, apaga todas as funções não vitais para poder dar atenção para as funções vitais. E essa reação que acontece no corpo acontece em resposta àquela ameaça que vai acontecer, mas que pode também não acontecer. Porque muitos desses leões, né, dessas ameaças do nosso dia a dia, como a gente já falou, em geral elas são muito mais criadas pela nossa mente do que de fato são ameaças. Bom, a gente tem esse grande núcleo, né, de inteligência, como você acabou de citar, que nos protege num momento de tensão, né? Você citou muito bem essa questão do acidente, a gente vê muitas pessoas comentarem isso, né? Pessoas que acabaram passando por algum trauma de acidente, e a pessoa fala que não se lembra de nada, não lembra daquela situação e tal. Provavelmente por causa desse apagão que ela sofre, sem dúvida, né, para proteção. Mas existe um caminho para a gente controlar isso ou isso é incontrolável? Isso é incontrolável porque isso corresponde à nossa mente inconsciente, como a gente já falou em episódios anteriores. A mente inconsciente, ela tem a responsabilidade de nos manter vivos, da melhor forma que puder, pelo máximo de tempo que puder. Em um momento de ameaça, esse apagão, né, ele serve para desligar as chaves do painel de controle da nossa mente que são não vitais para que a gente possa manter a parte vital. Então eu vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Quando a gente tem uma casa e está ameaçando dar raio, vai cair o mundo e tem chance de queimar a parte elétrica, o que em geral as pessoas faziam, ainda mais antigamente, onde isso era mais preocupante? Desligava-se os eletrodomésticos mais perigosos, mas mantinham-se os eletrodomésticos vitais. Geladeira se mantinha ligada, freezer se mantinha ligado. Então, você desliga o que é não essencial, como as luzes, como a televisão, e deixa o que é essencial ligado. Na nossa mente acontece basicamente o mesmo efeito, desligando as sensações e os sensores ali,
as funções não vitais do nosso corpo. Mas nessa coisa, por exemplo, do limão, como exemplo que você falou, que eu tenho certeza que muita gente salivou assistindo o nosso episódio aqui. Eu não consigo nem controlar isso, não há essa possibilidade, mesmo eu não quero salivar, não, eu vou aguentar, mesmo que ela esteja de olhos vendados, alguma coisa assim, isso vai gerar uma sensação nela só dela saber que ela está com o limão perto dela ali. Sem dúvida, a grande questão para isso, a grande razão para isso ser incontrolável é porque a nossa mente não difere o que é real do que é imaginário, querendo ou não querendo. E esse efeito da primeira regra da mente, né, que é todo pensamento ou ideia causa uma reação física, acontece não só para esse caso físico do limão, como também para outros fatos, outros comportamentos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando a gente assiste um filme de terror. O simples fato de assistir um filme de terror, a gente se envolve com aquela história, né? Nossa mente não sabe essa diferença entre o que é real e o que é imaginário, e mesmo sabendo que é mentira, mesmo sabendo que aquele cara é um homem mascarado, né? No caso do Fred Krueger, aquelas cenas emblemáticas, a hora que ele vai fazer alguma coisa, você fica tenso, você começa a tremer, você toma um susto junto, porque a hora que você está envolvido com aquela cena, com aquele filme, a gente está em transe, primeiro de tudo, e a partir dali reagindo fisicamente ao que acontece. Já cria uma barreira ali, uma proteção já, sem você dar comando nenhum. Exatamente. Outro fato que acontece que é muito curioso, que principalmente os homens sentem na pele, talvez você também já tenha sentido isso, Carlos, é quando a gente está assistindo uma partida de futebol, por exemplo. Principalmente do nosso time do coração. A gente quer muito que o time vá lá e faça o gol. E aí o time começa a avançar no contra-ataque, leva para atacante, cruza para atacante, a hora que o atacante vai chegar na bola, você está tão envolvido com aquela cena, com aquilo que está acontecendo, que você vai lá e estica a perna junto. Você faz o movimento pelo atacante. Você faz o movimento junto, esticando, chutando no ar pelo atacante. Então, a razão pela qual a gente reage fisicamente sem querer reagir é porque a gente está tão envolvido por aquele pensamento, por aquela ideia, que o nosso corpo reage em relação a ele. Puxa, é fantástica, né? Quando a gente para pensar em todos esses movimentos, essas situações, né? Ou até, por exemplo, você falou do jogo de futebol, né? Eu vou além, né? A gente fala que o homem é um pouco menos corajoso, né? Para não falar outra coisa aqui do que as mulheres, né? Que as mulheres normalmente elas se classificam dessa forma, e a gente tem que admitir, né? Elas têm até mais resistência à dor muitas vezes do que o homem e tudo mais, né? Porque às vezes um amigo, algum conhecido fala, nossa, olha, puxa, estava fazendo tal coisa, virei o pé, machuquei, ou chegou a quebrar um membro, alguma coisa. Tem gente que já sente aquela moleza na hora, assim, como se ela estivesse sofrendo aquilo. É mais ou menos essa reação também. Sim. A gente quando vê uma cena chocante, né? Uma cena de uma fratura, uma cena de uma lesão ou algo acontecendo, aquilo nos machuca, nos incomoda como se fosse na gente. Porque a gente está conectado com aquela cena, nós estamos envolvidos com aquele momento e a reação acontece com a gente. Em filmes, por exemplo, como você deu exemplo, cenas de terror, acontece esse efeito, como nós já falamos, mas, por exemplo, um outro efeito que, nesse caso agora usando o exemplo das mulheres, acontece muito, é, por exemplo, no filme 50 Tons de Cinza. Ele é um filme que foi criado e construído com o imaginário feminino, né, com a cabeça da mulher, com a forma que ela pensa e interpreta aquilo. Então, a hora que ela vê a cena, a hora que ela vê o filme a conduz para que ela se envolva, para que ela se apaixone, para que as reações aconteçam com ela em ver aquela cena. E é muito interessante como, nesse caso específico, o filme ele foi todo construído para o repertório feminino, que a maioria absoluta das mulheres vê aquele filme e acha o máximo. E os homens assistem o mesmo filme, que é da mesma forma, e não tem a mesma reação, porque não faz parte do repertório deles ver aquele tipo de cena, aquele tipo de estímulo, né, aquele tipo de pensamento ou ideia e reagir a ele positivamente. Felipe, eu não sei se a gente avança em relação a um outro tema, uma outra abordagem dentro desse grande leque que a gente está comentando aqui, mas a gente fala muito da questão do psicossomático. Isso já se encaixa também dentro dessa faixa? Por exemplo, hoje a gente está vivendo uma situação atípica no mundo, né, que é a questão da pandemia e tudo. Então as pessoas sabem lá de todas
todos os efeitos, né, as reações que o organismo promove para quem está com o vírus. E muita gente começa a sentir coisa, a garganta começa a raspar, vem a sensação que parece estar faltando um pouco de ar, está um pouco mais cansado. Não que isso nós estejamos falando, obviamente, para desmistificar isso na cabeça das pessoas. É importante elas prestarem atenção. Sem dúvida. Mas a gente percebe que, inclusive, nos dados, né, de avaliação do Ministério, dos órgãos de saúde e tudo mais, muitos casos são descartados. Talvez por causa disso, essa coisa da pessoa estar sentindo muito mais pelo que ela viu do que propriamente pelo que realmente está acontecendo no organismo dela. Ela está fazendo com que o organismo reaja daquela forma? O que a gente pode associar desse momento de pandemia com o que está acontecendo, com o que a gente está falando aqui da regra da mente, né? Existe uma grande cultura do medo que acabou sendo instalada pelas notícias, pelas TVs, pelos jornais e também pelos casos que vêm e começam a nos cercar, ficar próximos a gente. E nós sabemos o que vem acontecendo com as pessoas, ou seja, pessoas sofrendo de insuficiência respiratória, pessoas tendo problemas e pessoas morrendo em decorrência desse vírus. E o simples fato de eu estar envolvido, e o mundo, nesse momento em que a gente está gravando o podcast, está envolvido nesse pensamento ou ideia da pandemia, isso acaba causando reação física na gente. Então, embora às vezes a pessoa não esteja contaminada, o simples fato de acreditar que ela pode estar potencializa os sintomas dela. Só que mais perigoso do que isso, uma coisa que está sendo mais cultuada e mais viralizada do que o próprio vírus no mundo todo é o medo. E o medo, potencialmente, ele causa reações físicas no nosso organismo que abaixam a nossa imunidade. Né? O medo, por exemplo, o estresse, o medo, ele dispara cortisol no nosso sistema, no nosso corpo. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele abaixa a nossa imunidade, abaixa a nossa capacidade de resposta a ameaças externas, a bactérias, a vírus e etc. Então a gente pode dizer sim que o vírus é contagioso, que o vírus é perigoso e que ele mata. Mas sem dúvida, o medo associado a esse vírus, ele é igual ou mais letal do que o próprio vírus. Olha, eu acho que dessa forma a gente consegue realmente exemplificar e fechar esse primeiro episódio aqui, que é fantástico. A gente poderia estendê-lo muito mais até, mas acho que todo mundo já conseguiu captar já se colocou nessa situação, né? Já falou, puxa, realmente eu já senti isso já aconteceu comigo. E a ideia do Exatamente é que crie essa consciência nas pessoas e elas comecem a interpretar essas reações para realmente ser um instrumento que colabore para que ela tenha um padrão de vida melhor, né? Sem dúvida. A nossa ideia com Exatamente é trazer informação, conhecimento, para que as pessoas entendam mais sobre a mente delas, saiam da escuridão da mente delas e entendendo como a mente funciona, possam seguir e se mover no caminho de mudar os seus comportamentos, as suas atitudes e a sua vida de uma forma ou de outra. Perfeito. E dessa forma a gente finaliza este 8º episódio do Exatamente. Fique com a gente porque logo a gente já traz mais um episódio com mais um tema interessante. E se você quiser fazer perguntas e tudo mais, entra lá no Instagram do Felipe, né? Que é o @Felipe Feliciano. Você pode fazer perguntas, inclusive embaixo aqui do vídeo agora, você pode deixar os seus comentários aí, se quiser fazer alguma observação, quiser fazer algum comentário, né? Nos próximos episódios nós podemos responder através do podcast ou então o próprio Felipe vai responder cada uma das perguntas. Perfeito, é isso mesmo. Aguardo sua mensagem, sua dúvida, sua sugestão e até o próximo episódio do Exatamente. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.